Oiê, eu sou a Letícia do Let's no Mundo e a convite da rede France Alumni criei o quadro Meu Caminho pela França, onde eu entrevisto pessoas que também já estudaram na França e venho aqui compartilhar um pouquinho da experiência delas para inspirar outras pessoas que também têm esse sonho. Bom, para quem não me conhece, eu morei na França durante 3 anos, entre 2019 e 2022. Eu fui para a França como au pair em agosto de 2019, depois eu fiz um mestrado em Ciências Políticas na Sorbonne, e aí no fim desse meu mestrado, em 2022, eu fui fazer um estágio em Roma, na ONU, que é onde eu trabalho até hoje. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a Thay, minha amiga incrível que mora na França desde 2019. Ela é professora, formada em letras, com mestrado em Ciência da Linguagem pela Sorbonne, e foi uma das minhas grandes inspirações para seguir esse caminho de estudante na França. E hoje ela vem aqui compartilhar um pouco da experiência dela com a gente. Você partir? Estamos aqui hoje com a Thay, essa minha amiga maravilhosa que me inspirou tanto, que compartilhou comigo esses momentos na França, né? Chegamos de au pair juntas e hoje tenho o prazer aqui de entrevistar ela para ela compartilhar um pouquinho de como foi a experiência de estudar na França. Então, obrigada, amiga, por ter aceitado o convite e conta um pouquinho de você para quem está aqui ouvindo a gente. Imagina, primeiro, obrigada a você, amiga, pelo convite, por poder participar aqui, ter esse bate-papo, né, assim, saudade também desses bate-papos presenciais, mas que bom que estamos aqui. Então, eu sou a Thayane, mas todo mundo me chama de Thay, eu tenho 28 anos, eu nasci e cresci em Fortaleza, no Ceará, e eu sou formada pela Universidade Federal do Ceará em letras português e francês. E aí isso conta um pouquinho também da minha trajetória para chegar aqui na França. E eu moro em Paris atualmente, vai fazer 6 anos que eu moro em Paris. E eu vim primeiro como au pair, mas depois eu fiz um mestrado em Ciências da Linguagem, Língua Francesa Aplicada. E tô aqui. E aí você comentou, né, que você é formada pela Universidade do Ceará. Então, na Universidade do Ceará você fez letras, é isso? Isso, eu fiz letras francês. Português e francês, né? E que ano que você entrou, que você se formou? Então, eu entrei, se eu não me engano, foi em 2014, meu primeiro ano na universidade. E essa graduação, ela tem 5 anos, então eu me formei em 2019. E aí, um mês depois de formada, eu vim para a França. Pensei, vou agora colocar em prática o que eu aprendi na teoria aqui, né? E foi muito bom, foi muito enriquecedor esses 5 anos, assim. É um curso bem mesclado em relação à literatura, à linguística, aos tipos de franceses que existem no mundo em relação à língua, claro, a fala. E do português também, então foi muito legal e me deu esse gosto de vir conhecer o país pessoalmente. Então você contou um pouquinho, né, de como surgiu o seu interesse de estudar na França, mas como que sempre foi um plano, sempre foi um sonho essa coisa de estudar na França? O francês, né, ele entrou no seu caminho desde a graduação, porque, né, você estudou isso, mas conta um pouco mais da sua experiência, da sua trajetória com a língua francesa. Uhum. Então, na verdade, o francês entrou na minha vida, não foi nem na graduação, foi no ensino médio. É, Em Fortaleza, assim, a gente tem uma única escola pública que ensina o francês no ensino médio, e eu, por sorte, caí nessa escola. E não sabia que ia aprender francês, que era uma das disciplinas, não sabia para onde isso ia me levar, mas eu já gostava muito de línguas estrangeiras, aquele básico que a gente aprende, né, na escola, assim, de inglês, espanhol, e eu gostava bastante, e o francês eu fiquei apaixonada, e aí essa paixão foi recíproca, porque o meu professor, ele também via o brilho nos meus olhos e me incentivava ainda mais. E aí, quando chegou o ano, né, do Enem, eu escolhi letras francês. E aí, eu confesso que no início eu não sabia muito bem não o que eu queria. Eu só pensei assim, gosto de ler, gosto de francês, vou para letras francês, assim. Mas eu tive que aprender realmente a língua durante a graduação, porque na escola era mais aquele, oi, tudo bem? E aí, já faltando um ano para terminar, na verdade, a minha graduação, surgiu a oportunidade de vir na França para visitar. Eu já tinha algumas amigas que tinham feito graduação comigo que moravam em Lyon.
E aí eu pensei, poxa, surgiu uma promoção assim de passagem, já conheço tanto na teoria, eu vou lá ver como é que é, né? Colocar esse francês em prática. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tinha zero essa ideia de vir morar na França. E não é nem porque eu nunca queria, eu acho que é porque eu nunca nem tinha me permitido sonhar dessa maneira tão grande assim. Para mim, eu ia terminar minha graduação, ia ser professora de francês em alguma escola de idiomas. E estava ótimo já para mim, assim. E aí, quando eu cheguei aqui só de férias, eu encontrei várias outras brasileiras em Lyon que faziam mestrado em diferentes áreas, e aí eu comecei a perceber que era possível. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu já comecei a movimentar ali, juntar todas as minhas economias e fazer tudo já para esse objetivo de, em um ano, vir para fazer o mestrado. Legal, então assim, você teve essa primeira experiência em 2018, né? Eu acho, de pisar Isso. na França como turista e aí abriu esses seus horizontes, essa possibilidade, né, de vir para cá para morar. E aí você comentou que você veio como au pair, então, né, depois que você voltou, você se organizou, veio como au pair. Como foi essa experiência de au pair? Então, a minha experiência de au pair é engraçado, assim, porque é uma experiência, ainda mais escutando outras pessoas que também foram au pair, a minha foi ótima. Eu tive muita sorte também, eu peguei uma família muito boa, assim. A gente tinha uma relação, eu com os pais, na verdade, tinha uma relação mais profissional, mas embora eu morasse com eles, né? Com as crianças, assim, eles eram pequenininhos e eu, nossa, amava, eu amo essas crianças, assim. Então a gente ainda tem contato até hoje. Ano passado mesmo, a menina que eu cuidava, ela veio aqui para casa, enfim. Então a gente tem uma relação não muito próxima, né? Enfim, mas ainda Carinho, fez né? parte da minha vida, e eu carrego assim com muito carinho. E o au pair foi essencial para eu conseguir também dar esse passo na minha vida de estudante, porque, como eu falei, eu tive um ano para tentar me preparar para vir para a França, né, financeiramente também. Mas não é a mesma coisa, né? Ganhar em real, ganhar em euro. Então, o au pair foi essa porta de entrada também nesse planejamento financeiro, assim, do tipo, tá, ok, vou passar esse um ano como au pair para juntar um dinheirinho e para poder me manter como estudante depois, assim. Esse era o objetivo e deu super certo, assim, foi muito bom. E aí eu queria contar para quem tá ouvindo a gente que a Thay foi uma das minhas principais inspirações quando eu cheguei na França, porque muitas pessoas, né, comentam assim, ai, Liv, mas é que você é muito planejada, você já chegou na França sabendo que você queria depois o mestrado, e não foi bem assim, né? Eu tive a sorte de encontrar pessoas maravilhosas como a Thay, que, amiga, você me apresentou muitas oportunidades, e a Thay, sim, eu sentia que ela veio assim, eu vou ser um ano au pair, depois eu já sei, tipo, já vou tentar o mestrado. E acho que você foi a principal pessoa, assim, ou a primeira pessoa que me trouxe esse olhar, assim, tá? Então não preciso fazer os dois, porque, né, o au pair você pode fazer até 2 anos. E a Thay já tinha mais, assim, madura essa ideia de fazer, né, emendar o mestrado logo depois do primeiro ano de au pair. E aí eu tinha muitas das informações que eu tinha de como encontrar um mestrado, de como fazer, sei lá, os preparativos, né, para entrar no mestrado, foi graças a Thay. Inclusive, também a questão de moradia, né, porque essa transição do au pair para a vida de estudante, que também é bem parecida com a transição de quem está no Brasil e quer ir, né, já chegar na vida de estudante, requer muitas organizações e planejamentos. Então, onde morar, como se manter. Então, eu sou muito grata, amiga, muito, muito grata por você ter. Ai, eu fico super feliz e fico emocionada e orgulhosa, porque assim, você também é minha inspiração em mil coisas. Olha onde é que você tá, né? De onde você veio também. E que bom que a gente conseguiu compartilhar essas coisas. Assim, eu também aprendi muito com você aqui nesse tempo de França e na vida, né? Da França para a vida. E inclusive o Auditeur Libre, né? O ouvinte, eu acho. Nossa, é verdade, tem essa parte da nossa história, dessa trajetória. Eu sempre esqueço, sabia? Vou contar. É um período, né? Assim. Quando a gente era. Verdade, eu vou contar aqui, acho que principais 2 pontos que eu me lembrei agora, que a Thay me inspirou, que eu não conhecia, que foram fundamentais para eu me habituar, me planejar melhor para a vida de estudante na França.
enquanto a gente era au pair, a gente se conheceu logo no começo, né? Então a gente chegou em agosto de 2019, mais ou menos. É. É por aí. E aí a gente se conheceu logo no começo. E a Thay, ela era aluna ouvinte, que chama Auditeur Libre, né? Mais ou menos essa pronúncia. É isso mesmo. E aí, que é o aluno ouvinte que temos no Brasil também. E eu nem fazia ideia que isso era uma opção. E a Thay já fazia esse Auditor Libre na Sorbonne, né? Isso, na Sorbonne. E aí ela me ensinou na época como se cadastrar para eu, enquanto era au pair, eu assistia as aulas na época na Paris 2, eu e você assistia em quais? Eu acho, eu também era na Paris 2, que era na Panthéon Sorbonne. Uhum. Isso. Na minha era Panteão Assas, eu acho. Enfim. Ah, então, não lembro. Eu acho que era então, Sorbonne da Panthéon, mas eles dividiam um prédio ali, então é Tá. meio que a mesma coisa. E aí foi fundamental para eu falar, para eu ir me habituando, né, a como que é o mundo acadêmico na França. E nossa, foi super legal, assim, foi para dar esperança também de tipo, onde eu falar. É, não, e eu acho que isso é muito bom, assim, quem puder ter essa oportunidade, né? Porque eu acho que a gente também, quando a gente, por mais que não tenha sido um objetivo ou algo muito planejado de o que que a gente vai fazer depois do au pair, pelo menos eu senti assim que a gente tinha uma coisa de que a gente sabia que aquilo ali era só uma fase da nossa vida e que a gente precisaria ver o que que ia fazer depois. Uhum. E aí eu também eu já tinha chegado muito com esse objetivo, eu tinha muito claro que o au pair era só para juntar dinheiro, assim, claro que não foi só para isso, mas era meu objetivo principal com o au pair, tanto que algumas pessoas me perguntam, mas você não quis estender o au pair, porque aí você poderia ter ganho mais tempo com visto e tal, e depois ser estudante, porque né, o au pair a gente consegue ficar 2 anos, e não, assim, no primeiro ano eu sabia que ia ser só um ano, eu até recebi a proposta da família para ficar 2 anos, mas preferi não ficar, porque eu tinha isso na cabeça, e como esse era o meu objetivo, eu fui pesquisar o Auditeur Libre, né, o aluno ouvinte, e aí eu vi que era possível e eu acho que foi super importante para mim também para decidir se eu iria ou não fazer o mestrado, porque por mais que a gente esteja no país, né, é diferente, ainda mais na parte acadêmica. Então, será que eu vou conseguir ouvir, acompanhar uma aula, prestar atenção nos professores, acompanhar as provas, enfim? E aí isso me deu essa luzinha também, assim. Foi bom. Exato. E aí, além disso, tem outra grande preocupação, né, que a gente tem quando quer ser estudante na França ou em um outro país, é onde vamos morar, né? E na época, enfim, eu e Thay, né, sem grana, né, assim, de tipo, como que a gente vai se manter? E a Thay me apresentou também essa outra opção que existe na França, que é uma organização, né, chama a FEV, mas tem outros tipos parecidos com essa, que é quando você troca seu trabalho, você faz um trabalho voluntário, né, para essa organização, que essa organização articula, e em troca você consegue morar em alguns apartamentos que essa organização tem parceria por um preço muito mais baixo, né? Porque um aluguel em Paris é super caro, na França em geral, mas principalmente em Paris. E aí, por exemplo, o Cruz, né, que é uma residência universitária do governo, tudo, ele é muito demandante, né? Então tem muitas pessoas pedindo, e a lista de preferência é primeiro para francês, depois para bolsistas, europeus, enfim, acaba que nós, brasileiros, sem nacionalidade, ficamos por último na lista, ainda mais numa cidade como Paris, que é super concorrida. E aí, essa oportunidade, né, da FEV, que aí você se inscreve, entra nessa associação, né, você passa por um mini processo seletivo, assim, é algo bem simples. E aí, quando você consegue o voluntariado, você trabalha aproximadamente 5 horas por semana de voluntariado, e em troca você consegue morar Isso. em um cruz ou em alguma outra residência mais barata. E a FEV me Exatamente. apresentou isso também. Não, isso ajuda muito na vida de estudante, né, na integração também, assim, porque, como você falou, tem os apartamentos, você consegue alguns apartamentos para morar sozinho, são tipo umas kitnetzinhas, né, que a gente vai chamar aqui de estúdio mesmo. Ou então você divide apartamento com outras pessoas, né? Você morou sozinha. Você morou os dois, né? Você fez os dois. Você fez sozinha aí com as pessoas. Eu não consegui morar sozinha.
Eu só morei com várias pessoas, eu fiquei 3 anos. E, e foi muito bom porque é esse período que a gente está ainda de adaptação também ao novo país, né? De conhecer as pessoas, de criar uma rotina. Então, foi bem legal também para isso, a FEB, além de, claro, para a vida de estudante que ganha pouco ou nada, ajuda muito. Sim. Então, é muito legal. Então, assim, a minha experiência, eu gastava mais ou menos uns 400 euros por mês Uhum. de aluguel, né? No, quando eu não, quando eu morava em Colóquia era um pouco menos, acho que eram uns 350 euros por mês. Fora o auxílio da CAF, né, que é um auxílio do governo francês para estudantes, independente da nacionalidade. Então você recebe, varia entre tipo 80 a 200 e pouquinhos euros por mês, que a CAF dá para os estudantes todo mês. Então, na minha época, no meu primeiro ano de estudante, eu morava com dois outros franceses, né, num apartamento de 3 quartos. Então, cada um tinha o seu quarto, a gente dividia as áreas comuns e um banheiro. E aí o aluguel total era uns 360, 380. E aí eu Uhum. ganhava da CAF acho que uns 80 euros, não era muito no primeiro ano. E aí eu gastava 300 euros por mês de aluguel em Paris, tipo, dentro da bola lá de Paris. Eu morava no 19e no primeiro ano. E no segundo ano eu mudei pro 18e, que eu consegui um estúdio. E aí, nossa, era muito bom, porque aí era 420 euros o aluguel todo. E eu ganhava, tipo, uns quase 200 euros da CAF de auxílio. Então, tipo, reduzia para 200 euros por mês. E aí, em troca, a gente tinha esse trabalho voluntário que eram muito legais, né? Conta um pouquinho também de como foi o seu, a sua coloque, né? Que é a divisão de apartamentos com estudantes, e o seu voluntariado. Uhum. Então, foi ótimo. Assim, eu me mudei ali num período, em 2020, eu comecei a morar, então foi aquele ano pandêmico, né? E aí, era no segundo semestre, porque assim, na França, né, começa o ano letivo, ele começa em setembro. Então, quando você vai entrar no apartamento, também eles vão contar a partir de setembro o contrato de aluguel. E aí, nesse segundo semestre de 2020, as coisas estavam um pouquinho mais tranquilas, né, em relação ao Covid. E aí, só que um mês depois de eu me mudar, teve o segundo confinamento na França. Então, acabou que foi bom, muito entre aspas, claro, mas para unir todo mundo que nos conhecia, que estava de repente morando junto e tendo que viver trancado junto também. Então, esse primeiro Você ficou ano eu super morava. amiga, né? No seu primeiro ano, você ficou super amiga do. Exato, exatamente, porque éramos 4 no apartamento. Eu morava no 13, no arrondissement 13, no 13e, e tinham 4 quartos, e éramos 3 meninas e um menino, e todos eram franceses, os 3 franceses, né? Só eu era a estrangeira ali. E aí a gente acabou que ficou muito amigo, muito próximo. A gente foi se conhecendo e ao mesmo tempo criando hábitos e uma rotina para não enlouquecer, né, juntos. E aí foi muito, muito bom. Esse primeiro ano, assim, eu me sentia numa série, tipo Friends, assim. Eu estou vivendo em Paris com várias pessoas legais, pagando pouquíssimo, né? Você falou de quando você pagava. Eu pagava 375 euros por mês, mais a ajuda da CAF, que se eu não me engano, eu tinha uns 115 euros de ajuda da CAF, então ficava 250 por mês, assim. O que é muito pouco, assim, é absurdo, ainda mais para morar num bairro bom, num Super apartamento bom, bom, uma localização né? ótima. Exato, então assim, e depois, quando eu fui, como eu fiquei 3 anos, né, eu mudei de quarto, eu peguei o maior quarto do prédio, e aí, nossa, aquele quarto ali facilmente você pagaria, assim, muito mais do que o dobro, o triplo, se não fosse estudantil, assim. Então, foi muito bom nisso de
para conhecer as pessoas e também nessa parte das atividades, né, que a gente tinha que fazer. A maioria das atividades sempre eram relacionadas com crianças ou adolescentes. Eu acabei pegando sempre ali as crianças que estavam começando a aprender a escrever e a ler, né, porque como eu também, né, já era professora e aí eu me direcionava mais para isso. Eu sempre gostei muito de criança. E aí a gente tinha algumas atividades que era depois da escola, que eles iam para um centro e a gente estava lá para recebê-los e ajudar a fazer a lição de casa, ou entreter com outras atividades mais culturais, fazer passeio também, museu, essas coisas. Então, foi muito legal. Sim, nossa, muito legal, saudades. A minha experiência também de voluntariado era bem parecida com essa. E aí, conta pra gente, né? A gente falou um pouquinho de quanto custava aluguel e tal. E aí, como que você fazia, né, para se sustentar durante a vida de estudante? E quanto que custava, né, o seu dia a dia, assim, para se manter na França? Então, como eu tinha falado, né, o au pair me ajudou muito a juntar esse dinheiro. Então, eu juntei ali o que dava para comprovar de renda para ser estudante na França. Era assim, o mínimo era o meu máximo do dinheiro que eu tinha. Então, essa poupançazinha que eu tinha feito me ajudou muito nesse primeiro momento. É, E eu não tinha muito gasto além do aluguel, porque na verdade esse valor que a gente está falando, ele era do aluguel, mas era também energia, água e internet, era tudo incluso, né, nesse valor. Então, fora isso, particularmente, eu gastava basicamente com o mercado e, sei lá, consulta médica, coisas assim de extrema necessidade, porque eu nunca fui uma pessoa muito consumista, então eu não viajava muito, não comprava muita coisa para mim. Quando eu comprava, eu sempre tentava achar um lugar mais barato, eu comprava sempre em brechó. Ah, temos isso também, gente. A Thay é a rainha dos brechós em Paris, enfim, ela sabe todos os brechós achadinhos, como não só de roupa, coisa de móveis, de tudo. Então, assim, ela é a rainha do garimpo. É isso. Pode chamar Não, isso eu acho que as coisas eu atraía também, porque assim, eu não podia passar numa rua que eu encontrava um móvel na calçada e eu voltava. nada, você via ela andando com a abajur, assim, no meio da rua, tipo, na bolsa. Ela achou na rua, porque tem esse costume na França, né? As pessoas deixam na calçada o que elas, enfim, querem doar e as pessoas pegam. Não, muito bom. E no prédio, inclusive, como éramos todos estudantes, tinha um coletivo, assim, que as meninas do prédio, principalmente, sempre colocavam embaixo as roupas que elas não queriam mais, e aí tava sempre eu ali descendo, e mandava no grupo do prédio, assim, gente, ó, descia uma mala cheia de roupa, o tamanho tal. Aí eu sempre ia lá e tava feita, então não tinha muito gasto, confesso. Eu sempre tive o hábito de comprar em um brechó, no Brasil também, não era diferente, mas aqui eu acho que é mais acessível também os brechós e tem mais, pelo menos em comparação com a minha cidade, tem mais brechós, então eu fazia festa nisso. E aí eu não lembro muito bem no redondinho, assim, quanto no mês, mas assim, se eu pagava uns 250, eu acho que fechava nos 600 euros por mês, 700, era isso, assim, entre 600 e 700. Mesmo E aí, meu também. Eu também gastava em volta de 600, 700 euros por mês. isso, Com aluguel, alimentação, telefone, transporte, né? Que é um gasto que a gente tem também. Enfim, isso, telefone, transporte. Mas, e a gente é econômica, né? Por isso que a gente gastava 700 euros, assim, não é todo e mundo. também o mercado era mais barato do que hoje em dia. Isso a gente tá falando de 2020 Claro. e 2022, né? Isso. O mercado era mais barato e acho que a gente também sempre procurou os mercados mais baratos também, né? Assim, de tipo, lista, tem vários mercados diferentes aqui. Nem sempre o que é mais próximo da sua casa vai ser o. Ah, e inclusive, dentro dos estudantes, eu lembrei aqui agora, eu não lembro se fazia parte da AFEV, mas era tinha uma outra associação que eles davam uma espécie de cesta básica por semana para quem era estudante. Então, era isso. E aí, às vezes, eu ia lá, assim, tipo, aí tinha iogurte, fruta, legume, Nossa, a era gente muito. fazia tanto isso, pegar fila pra pegar a cesta básica e fazia a festa.
Nossa, era muito bom, assim, você ficava um tempão na fila, assim, era uma fila quilométrica, mas valia a pena, e às vezes tinha um chocolate, um negócio, mas era muito pro básico, assim, então isso ajudava também, nossa, muito, em relação ao mercado. E o mercado também, pelo menos no primeiro ano, a gente fazia todo mundo junto. Então, acaba que acho que até economizava mais também fazendo todo mundo junto, porque aí a gente também fazia todas as refeições juntas. Vocês coloques, né? É isso, com a pessoa que eu morava e tal. Depois a gente foi mudando, aí aos poucos também eu fui gastando um pouquinho mais com o mercado, porque também aumentaram os preços, mas nunca saí muito dessa base, não. E aí depois de começar a vida de estudante, né, eu fui começar a procurar alguns empregos. Se bem que, na verdade, o que aconteceu? Foi bem na época da pandemia, né, como eu tinha comentado, então tudo ficou online. E aí, como tudo ficou online, na mesma época, assim, eu comecei a trabalhar numa escola de idiomas online também. Então, essa era a minha principal fonte de renda. Então, eu ficava muito tempo em casa e aí dando aula. E aí, além da escola de idiomas, eu comecei a dar aula como professora particular mesmo. E com isso, com essas rendas, você conseguia conciliar, né, o seu trabalho de professora dando aula online com um mestrado e aí conseguia se manter. Exatamente, foi isso. E aí eu queria também saber quais diferenças você sentiu entre o ensino francês, né, e o ensino no Brasil. E aí se você puder retomar também qual curso você fez, se eu não me engano, você já entrou no M2. Acho que isso é legal também compartilhar com quem está assistindo a gente, porque, enfim, né, a estrutura do ensino superior na França é bem diferente da do Brasil. Então, explicar um pouquinho disso de BAC, do título, né, do BAC mais 3. E comentar as diferenças que você sente entre os dois ensinos. Perfeito, muito bom. Assim, eu entrei realmente no M2 já, né? Porque são 2 anos de mestrado, então o M1 e o M2, e aí eu fui direto para o M2 porque assim que eu cheguei na França, eu já pedi a equivalência do meu diploma no Brasil. E como minha graduação era de 5 anos, eu teria, teoricamente, um BAC mais 5. Então, seria já o equivalente aos 2 anos de mestrado. Então, obviamente... Parênteses aqui. E aí, a Thay já teria o BAC mais 5, porque aqui na França é assim, normalmente a graduação, né, a licença, são 3 anos, o que você conclui como título de BAC mais 3, e aí depois 2 anos de mestrado, master, que aí é mais o M1 BAC mais 4 e o M2 BAC mais 5, então meio que essa equivalência. Então, como a Thay já tinha feito 5 anos, né, de graduação, então 5 anos de estudo, BAC mais 5, mais ou menos essa lógica. Exatamente. Obrigada, amiga. Exatamente isso. Então, eu poderia adiantar um pouquinho, sabe? E aí foi isso que eu fiz. E aí eu confesso que, assim, eu não vou dizer que eu me decepcionei, mas, de fato, o ensino superior no Brasil, assim, ele pisa no ensino superior francês, assim, ele é muito melhor. Principalmente, né? É isso, das universidades públicas, e aí puxando a sardinha pro meu lado, no Ceará também, né? Porque, olha, é o melhor ensino do Brasil. É um fato. Então, assim, o que eu aprendi na graduação, no meu segundo ano de graduação, de 5 anos, era a mesma coisa que eu estava vendo no último ano do mestrado na França. Tudo bem que o título de mestrado na França, ele não é exatamente o mesmo título de mestrado do Brasil também. Então, aqui eles vêm muito como essa continuidade da graduação, como você falou, a graduação só são 3 anos, então é meio que, como a nossa é um pouquinho mais longa, né? Geralmente 4, 5, dependendo do seu curso, é meio que esse complemento mesmo. Mas por que eu sinto que era melhor também no Brasil? Eu acho que a França ela é muito teórica, então, em base teórica, ela era ótima, porque assim, todos os dias tinha um monte de coisa pra gente ler, e se você chegasse lá e nunca tivesse lido, não conhecesse tal autor, você ia ficar perdido, porque assim, todo mundo conhecia, ou era pra conhecer. E no Brasil, eu sinto que as coisas são mais práticas, ainda mais com profissões que precisam dessa prática mesmo, como professor, por exemplo, né? Que aí eu vou falar da minha área mais especificamente. Mas aí eu tive vários estágios, eu já dava aula antes de vir para a França.
Então, essa experiência foi muito mais enriquecedora para mim no Brasil do que na França. Mas a parte boa também da França é que, assim, a gente está no centro cultural, ainda mais dentro de Paris. Então, por mais que fossem assuntos que não me enriquecessem tanto, porque eu já tinha visto, e já tinha até visto de uma maneira mais aprofundada, eu tive contato com autores que eu nunca imaginei, porque tem muita visibilidade, ainda mais na Sorbonne, então tinha muitas palestras. Então, isso era legal, assim, para você conhecer as pessoas, para fazer um network é bom. Mas nossa, eu quero ir para um nível a mais aqui em relação ao que eu tenho no Brasil, isso não funcionou para mim, pelo menos. Perfeito. E amiga, quanto custava o seu master? Então, eu fiz o meu mestrado na Sorbonne Université, que é a Paris 4. E na Sorbonne Université, eles teve um ajuste, né, em 2018 para os estudantes estrangeiros, mas a Sorbonne Université ela não acatou. Então ficou, se eu não me engano, era 200 e pouquinho, não lembro exatamente, mas era 50 euros, acha? por aí, mais os 90 euros da CEVEC, que é, Uma taxa para de vida de custeio. estudante. É, tipo isso. Para você. Uma ajuda ali para quem é estudante, meio que para fazer a carteirinha de estudante. É isso. Então ficava ali uns 370 por aí, 350. Por ano, né? Por ano, isso, por ano. Uhum. Legal. E aí, então, você fez, né, o seu au pair de 2019 a 2020, entrou no Master em 2020, né, que o ano letivo começa em setembro, então em setembro de 20. E aí, como que foi o pós-mestrado, né? Eu sei que você fez alguns anos de estudo, porque você entrou primeiro no M2, depois você fez um outro Master, né? E queria saber como que foi para você. Você continua na França, né? Estamos em 2025 nesse vídeo. E como que foi para você esse período depois do mestrado? Quais dicas também você daria para quem quer continuar na França depois do master? Uhum. Então, depois do meu mestrado, né, como eu entrei no último ano e eu senti um pouco essa decepção em relação ao ensino e muito também porque acabou que foi online por conta desse período mesmo, né, que a gente viveu em 2020, 2021. Então eu senti que o meu objetivo também, que era criar uma rotina, que era conhecer gente, não foi válido ali. Então eu pensei em fazer em seguida um doutorado, mas eu ainda não estava me sentindo pronta para fazer um doutorado. E também o processo de doutorado aqui é um pouquinho também diferente do Brasil. E aí nisso eu pensei, vou talvez fazer um outro mestrado, já que eu sou professora de francês e português como língua estrangeira. E aí eu pensei, bom, já tenho agora esse diploma de língua francesa aqui na França, agora eu vou atrás do meu diploma de português aqui na França. Então eu fiz um segundo mestrado no ensino de português, e aí esse segundo mestrado foi muito para isso, para conhecer gente, para saber quem que eram os professores que eram especializados no Brasil, na literatura brasileira, aqui na França, como que acontecia essa conversa aqui, tradução, enfim. Então, para isso foi muito bom. E ao mesmo tempo que isso ia acontecendo, né, como eu comentei, eu comecei a trabalhar online, né, durante a pandemia. E aí eu criei um Instagram para divulgar também as minhas aulas, dar algumas dicas de francês, dicas sobre a França, e começou a funcionar muito, assim, começou a dar muito certo, a ponto de que eu abri a empresa aqui na França, e essa é a minha principal fonte de renda. Eu saí da escola que eu ensinava e hoje eu criei a minha empresa. E, inclusive, você tem um visto quando você sai quando acaba o seu mestrado, você tem um visto de mais um ano, que é procura de emprego ou abertura de empresa, que Uhum. É foi o o que recherche eu emploi, usei. né, que chama. Isso, recherche emploi ou création d'entreprise. Isso. E olhando para sua época de estudante, quais você acha que foram os seus maiores desafios? Nossa, inf- é engraçado, assim, porque não tem. Eu acho que os desafios que eu vou falar foram muito pessoais mesmo, e não em relação à diferença de França com o Brasil ou do ensino francês, assim. O primeiro ano, de fato, a pandemia foi um desafio. Para conclusão do meu mestrado, porque eu fiz esse primeiro mestrado, era um mestrado profissional, então no final eu tinha que fazer um estágio
onde eu tinha que ensinar, né, em alguma escola. E aí foi muito difícil eu conseguir um estágio, porque as escolas, a maioria estavam fechadas e as que estavam abertas ainda estavam naquele momento de transição e adaptação, sem saber muito bem como é que funcionava o ensino online. Então, eu postulei, mandei candidatura assim para muitas escolas e eu sempre tinha um retorno de que, infelizmente, a escola está fechada por tempo indeterminado. Então, e era uma etapa muito obrigatória, assim, é uma etapa obrigatória, mas eles não foram muito flexíveis, apesar da situação. Então, tinha um prazo ali. Então, isso foi complicado, no final deu tudo certo, mas no início, assim, foi perrengue. E eu acho que no segundo mestrado foi mais em relação aí foi um mestrado em pesquisa, e aí foi mais em relação à pesquisa mesmo, assim, em Escrever relação à o estrutura. memoir. Isso, escrever. No primeiro eu tinha até escrito um rapport de estágio, que é um relatório de estágio. Esse segundo eu acho que foi isso, em relação à orientação também, porque na graduação do Brasil que eu fiz, né, em letras, a gente não tem TCC no final, então é só estágio também. Então eu nunca tinha escrito um trabalho tão longo, e no mestrado, nesse segundo mestrado, eu tive que escrever dois trabalhos enormes, assim, de mais de 100 páginas, então foi muito difícil, foi essa parte mais chatinha, digamos assim. As pessoas perguntam muito sobre essa questão da rede de apoio, né? E é muito comum Uhum, a gente chegar num país sem conhecer ninguém e ter que construir, né, essa rede de apoio. E eu acho que, assim, nós tivemos essa experiência um pouco parecida, que até a gente estava comentando antes, que a gente veio como au pair, então tinham na época grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, ainda tem, né? Eu até faço parte de alguns grupos desses de estudantes também, estudantes brasileiros na França, tem associações também. Então acho que isso ajuda a criar essa rede de apoio. Eu acho que imigrantes, né, sejam brasileiros ou outras nacionalidades, imigrantes no exterior, eles têm essa tendência a estar mais abertos, né, para conhecer gente nova. Então isso é bacana também que tem muita gente que tem medo de chegar e falar assim, ai, não vou fazer amigos. E aí tem essa coisa que os franceses são muito fechados. E sim. aí até você é um dos exemplos de brasileira que fez muitos amigos franceses, né? Você não conhecia nenhum, não tinha nenhum amigo francês antes e fez vários amigos franceses, né? Conta como que foi. Então, me ajudou muito isso da associação, né, de ter ido morar já de cara, assim, com três franceses, e aí a gente se deu muito bem, então surgiu uma amizade dali, e a partir disso eu fui conhecendo os amigos, e aí foi formando a rede de amigos franceses, e que eu acho que tem muita gente que vem para cá com esse objetivo de que eu preciso fazer amigos franceses, para eu treinar só o meu francês, sendo que assim, a maior rede de apoio que a gente vai ter é sempre de quem é da gente da gente. Então, assim, para mim, eu nunca tive esse pensamento de eu preciso ter amigos só franceses, assim, e fugir dos brasileiros, porque eu sei que tem muita gente que quer fugir dos brasileiros no exterior. Para mim, é o contrário, assim, era um lugar onde eu me sentia acolhida, onde eu sentia conforto, onde eu sentia um pouquinho de casa. Então, isso me ajudou muito. E olha aí, a gente está aqui hoje. E aí, quais conselhos você daria para quem quer vir estudar na França e olhando para sua eu do passado? Tem algo que você gostaria de dizer, enfim, de ter dito que ela soubesse? Eu acho que assim, eu acho que eu manteria tudo em segredo. Ela não ia saber muita coisa de mim, não. Acho que ela ia até ser até melhor, assim, porque se eu dissesse, ó, vai dar tudo certo, ela ia ficar mais descansada e talvez não desse. Então, Ia se eu acho que acomodar, né? exato. Então, eu vou deixar ela com as questões dela, daquele momento. Mas para quem está assistindo a gente, assim, acho que o meu conselho pesquise bastante antes, assim, como a gente falou um pouco aqui, a gente pesquisou desde o antes, né, dos estudos, assim, de fazer aluno ouvinte para ter certeza daquilo que a gente queria, de pesquisar também os tipos de mestrado, enfim, é muito importante você ter várias informações, mesmo que você nem use todas elas, pelo menos você está se
ciente ali do que te aguarda, né? Porque cada um tem uma experiência diferente, né? Para você, você vai chegar aqui, escutou vários relatos de perrengue, mas você chega e é só, sei lá, um mar de rosas, pode acontecer, acontece, né? Ou você vai passar mais perrengue do que a gente, por exemplo, então cada um vai ter uma situação, mas não não se cobrar também em relação a passar do limite, assim. Se você sentir que tá na hora de voltar para casa, volta para casa, recarrega as baterias, vê o que você quer depois. Ou se você sentir assim, não, é aqui que eu quero ficar. Então, vai atrás de informação para que isso seja feito da melhor forma possível, assim. Eu acho que é isso. Eu acho que o meu conselho principal é se informe e aprenda francês também, porque Inclusive, evite inclusive, se quiser ter aula comigo, eu vou adorar. Mas é muito isso, tipo, eu confesso que eu tenho certeza, na verdade, que a maioria dos perrengues que eu não passei foram porque eu já falava francês. Assim, eu obviamente aprendi muito mais estando aqui, mas o fato de já falar, já vir com um bom conhecimento da língua, nossa, me ajudou muito. Então, eu imagino que quem venha com nada ou muito pouco é mais difícil. Então, assim, se você tiver vindo com nada ou muito pouco, tudo bem, mas já se prepara para fazer um curso, para entrar em alguma. Ah, não tenho grana para fazer curso. Tem várias associações que dão aula de francês também, tem a prefeitura também. E como? a Croix Rouge, né? A Cruz Vermelha. Isso, a Croix Rouge, a Cruz Vermelha também tem dá aula de francês para estrangeiros. Então, assim, tem como. E aí é isso, mas você só vai saber disso se informando. Então, acho que um conselho liga o outro. Não, exatamente. Eu acho que a Thay, né, além dela, enfim, falar francês fluentemente e há muito tempo, ela é muito, você sempre foi muito encantada, né, com a cultura francesa, muito interessada pela cultura francesa. Então, a Thay tem referências de franceses. Então, sabe, igual a gente, né, nós brasileiros temos referência do, não sei, do Pica-Pau ou do Chaves, ou enfim, de coisas que fazem parte da nossa cultura. A Thay, além de falar francês fluentemente, né? Ela também tem essas referências, então, porque ela sempre foi uma pessoa muito interessada pela cultura francesa, tudo. Então é muito incrível ver. Então, assim, se você tiver a chance e quiser realmente uma integração na cultura francesa, a Thay é a melhor professora que você pode ter do mundo. Então, assim, peguem essa dica aqui neste vídeo. Não percam essa oportunidade. Inclusive, já fiz aula com ela. É verdade, Leite já foi minha Tem lugar aluna. de fala, tem um lugar de fala. É verdade, é verdade. A gente fez umas aulas de conversação, foi muito legal mesmo. Mas de fato, eu sempre fui muito encantada pela França. E é isso, assim, não se sinta obrigada também a aprender tudo isso se não te interessa. Para mim, era algo que me dava prazer e eu sou uma pessoa muito curiosa. E, sei lá, os desenhos animados da minha infância, por exemplo, eu queria saber todos em francês, como que era, e qual que era o que passava aqui. Será que tinha Três Espiãs Demais também? Então aí eu fui acumulando um pouquinho aí sobre essas referências que, de fato, quem cresce aqui, né, tem mais facilmente. E uma última coisa que eu queria trazer é sobre quais portas você vê que foram abertas com o estudar na França, né? Como eu já comentei aqui, você é uma das pessoas que eu mais admiro, eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, eu falo assim de boca cheia, que sou amiga da Thay, porque ela é toda essa finura, ela é fina e toda elegante, e ela é mesmo, sempre foi, e a Thay vem de uma família, né, de uma família humilde, de uma realidade bem diferente da que você vive hoje. E aí eu brinco às vezes que você é minha amiga prodígio, porque você transformou não só a sua vida, né, como a realidade da sua família toda, com tão pouca idade, né? Tão jovem, assim, acho que desde, sei lá, dos 20, hoje você tem 28, se eu não me engano. Isso. Então, desde, assim, de novinha, desde os 25, 26, você vem transformando a história da sua família. Então, só comentando aqui, a família da Thay, por exemplo, nunca tinha andado de avião, né? E eu lembro uma vez que você me contou uma experiência não só de avião, né? Que isso é um pouco mais comum entre os brasileiros, né? Ainda mais geração dos nossos pais. Mas você comentou uma vez comigo que seus pais nunca tinham ido a um restaurante. E a primeira vez que eles foram ao restaurante foi em Paris, né? Com você proporcionando isso para eles. Então, eu Uhum. admiro muito, conheço também com a família, enfim. E é incrível ver
o como você é esse pilar, né, de transformação, não só da sua vida, mas da sua família tão nova. E então, bom, primeiro queria te parabenizar e falar que eu sou sua fã, te admiro demais. E também queria que você compartilhasse com a gente o quanto a França e estudar na França tem influência nesse processo todo. Nossa, amiga, obrigada, fiquei emocionada aqui te ouvindo, assim. A França tem, nossa, 100% desde o ensino médio ali, foi isso que eu consegui mover montanhas para conseguir realizar o que eu consigo realizar hoje, graças a Deus. E assim, minha família sempre me apoiou muito em tudo, e a gente não tinha muita. A gente nunca teve educação financeira e a gente nunca teve dinheiro para se organizar financeiramente. Então, eu sou filha de. Eu entrei na universidade pública por conta das cotas também. Eu sou cria do Bolsa Família, assim. Então, chegar onde eu cheguei é muito gratificante para mim, assim, pronto, consegui, né? Claro que eu ainda quero muitas coisas, eu quero proporcionar muito mais para os meus pais, principalmente, assim. De fato, a parte do restaurante, né? Aqui é uma cultura muito forte, né? O restaurante, gastronomia francesa. Então, esses restaurantes chiques de entrada, prato, sobremesa, tudo isso a gente realmente nunca tinha vivido, assim. A gente ia em churrascaria, barraca de praia, né? Porque eu venho de Fortaleza, então, claro que. Então, em churrascaria ali no domingo, uma pizzariazinha, mas assim, proporcionar isso de tipo assim, olha, Reserva, né, em restaurante. a gente vai fazer uma reserva, vamos pedir uma garrafa de vinho. Nossa, o que assim, para mim é muito. E talvez eu tenha realizado isso muito mais por mim do que por eles, claro, né? Porque tem aquilo que a gente tenta, né? Mas aí entra pra terapia. Mas foi muito bom e muito gratificante ver eles aqui. Eu consegui trazer os meus pais, né, para visitar também. Então foi a primeira vez que eles andaram de avião. E primeira vez que eles saíram assim do Nordeste. Eu digo até do Ceará, na verdade, porque assim, meu pai é do Maranhão, mas ele foi pro Ceará muito pequeno. Então, ele só saiu ali, tipo, fez essa rota de ônibus de Fortaleza, São Luís, assim. E minha mãe, mesma coisa, acho que é o único estado que ela conhecia fora o Ceará tinha sido o Maranhão, e quando eu era muito pequena, então, de repente, eles se encontram na Europa, assim, foi muito, muito gratificante mesmo. E aí é isso, eu acho que a França me permitiu sonhar, né? Eu comentei que quando eu vim a primeira vez, eu conhecendo algumas brasileiras fazer o mestrado, foi aí que eu entendi que, opa, eu poderia tentar também. E que nunca foi num lugar de, não vou conseguir, mas sim, tipo, eu nem sabia que era possível, vou tentar mesmo, assim. E eu cheguei aqui, hoje em dia, com 28, né? Eu ainda sou nova, mas eu fico pensando, eu tinha acho que 22, 21, 22 anos. E ia fazer 23, eu acho que era isso, 22, 23. E eu fico, meu Deus, eu era uma criança. Tipo, como que é possível, sabe? A gente, né? Você também, amiga, super nova, mais 2 aninhos a mais do que eu, assim. Como meus pais deixaram eu vir sozinha? E como a gente se virou tão bem, né? E como, Aham. enfim, como eu comentei aqui, você era muito articulada, de conhecer muitas coisas, de ter muitas informações. Então, realmente, assim, nos viramos muito bem e tão novos. Uhum. Então, eu queria agradecer muito por você ter topado participar, compartilhar um pouco da sua história, da sua trajetória, que é tão inspiradora pra gente. E com certeza pra quem tá ouvindo. Então, muito obrigada, amiga. Ai, obrigada a você, amiga. Mais uma vez agradecer o convite, assim, foi muito bom, foi muito leve. Adorei compartilhar, assim, espero que ajude quem tá assistindo a gente, assim, a tomar algumas decisões, a refletir um pouco. E assim, dá tudo certo. Olha aí, olha a gente. A gente é um bom exemplo, né, Bom, amiga? é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.